Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, Deus te abençoe rica e poderosamente. Como você está? Tudo na bênção? Caminhando? Quero orar por você, interceder pelas tuas causas, apresentar a tua vida, pedir por todos os nossos familiares, onde eles estiverem, que a luz de Cristo possa brilhar sobre a vida deles, que possam ser alcançados, restaurados, e a bênção do Senhor possa repousar sobre cada um deles, em nome de Jesus. E que nós possamos estar com o nosso coração livre mesmo, despojados de qualquer tipo de julgamento e de toda e qualquer dúvida. Amém? Nós possamos estar limpos mesmo, não sermos pessoas que apontam o dedo, que julgam ninguém, por nenhum tipo de situação, de erro, de competência, de proeminência, de grandeza, ou mesmo por qualquer tipo de religião. Que nós sejamos aqueles que repartem o evangelho puro, limpo, na verdade com a qual temos na nossa Bíblia, em nome de Jesus. Então assim, Deus te abençoe. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completá-la. Amém? E as minhas orações e o desejo do meu coração é de que as coisas possam caminhar da melhor maneira possível para você, onde você estiver, no teu trabalho, no teu casamento, na educação e na criação dos teus filhos, e que você possa fazer a obra do Senhor em liberdade, em nome de Jesus. Amém? Estamos falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e como o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Colossenses por intermédio dos portadores daquelas cartas, provavelmente a partir de sua prisão de Roma, enviando também outras cartas, provavelmente de Filemão, de Filipenses, provavelmente uma carta perdida que era para a igreja de Laodiceia. Lugares estes, como Colossos, que ele não havia estado, e sim os seus pastores que haviam fundado aquelas igrejas, principalmente Epáfras, que ele fala no capítulo 1 e o versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, ou seja, ele era o pastor, vamos dizer assim, da igreja, este irmão Epáfras. E daí o apóstolo Paulo vem embasando toda a profundidade e a grandeza da revelação do Senhor Jesus, da sua cruz, do seu sangue derramado para a remissão, para a redenção, a plenitude da glória de Deus manifesta em Cristo, a sua divindade cabal. Isso para quê? Isso para quê? Para colocar sobre a vida daqueles irmãos defesas, alertas, cuidados claros, diante das ameaças e dos perigos que eles corriam pelas artimanhas de Satanás naqueles dias. Nos nossos dias de hoje, século 21, muitas das armadilhas e ciladas de Satanás estão por aí, enredando muitas pessoas em roubos, em prisões da alma, em enfermidades da modernidade, fora a pandemia, ou em tantos dogmas e situações religiosas que têm tirado a liberdade das pessoas sem que elas realmente percebam. Naqueles dias não era diferente. Quais eram esses grandes inimigos que o apóstolo Paulo vem combater, mostrando a grandeza e a excelência de Jesus e a sua plenitude? Olhando então para o que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, ele está dizendo assim: você precisa de Cristo, está tudo nele, tudo veio dele, foi feito por ele, por intermédio dele todas as coisas foram feitas, as visíveis, as invisíveis. Ele está dizendo assim, ele pode te suprir em todas as tuas necessidades. Ele é o tesouro da sabedoria, a grandeza de qualquer riqueza da sua glória. Esse mistério foi revelado a vocês, vem ele dizendo. E para que ele trazendo toda essa consistência desses argumentos? Dizendo ainda, 1 Coríntios 1,17, Colossenses 1,17, né? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ou seja, olhe para ele e você não vai precisar olhar para nenhum outro altar, para nenhum outro templo, para nenhuma outra filosofia, para nenhuma outra capacidade ou conhecimento humano que seja. Então, quais eram esses inimigos que ele vem combater? Primeiro era essa raiz
greco-romana, essa raiz da filosofia helenística que existia naqueles dias, queriam trazer o homem para olhar para uma condição humanista, ou seja, para o seu próprio eu, para a sua própria condição, para o seu próprio desenvolvimento, em detrimento de compreender que o homem era pecador, caído e prostrado, e que o Senhor Jesus, sim, foi colocado no centro para religar as nossas vidas para com Deus, nos dar a oportunidade de estarmos com Deus. Segundo, eles enfrentavam nos dias dos Colossenses o ataque do legalismo que existia. Havia um grande e forte legalismo. Por exemplo, na cidade de Colossos, historicamente é comprovado, haviam sinagogas judaicas em Colossos. Então, os judeus que lá estavam, eles não aceitavam o culto da cruz, o culto daqueles irmãos, tão somente pela fé, mas eles queriam que eles, então, fossem praticantes de obras, queriam que eles fossem, então, praticantes de rudimentos da lei de Moisés. Você vê o apóstolo Paulo falando em Colossenses 2:11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, os judeus legalistas daqueles dias queriam que eles ficassem presos a rudimentos da lei de Moisés, sacrifícios, circuncisão, sábado, etc, etc, etc. Então, de um lado haviam filosofias, do outro lado havia o legalismo dos judeus e permeava tudo isso, algo que foi chamado depois no século II, pelos estudos que eu pude acompanhar, como gnosticismo. Aqui ainda século I, né? Ainda século I, alguns dizem entre a década de 60 e 70 depois de Cristo, esse tempo da carta dos Colossenses, o que foi chamado do embrião do gnosticismo, ou do pré-gnosticismo, que consistia nada mais, nada menos em uma crença onde seria impossível acreditar em Jesus como homem e como Deus, porque exatamente esse raciocínio, gnosis, né, relacionado a conhecimento, a pensamento, essa palavra tem esse significado, não poderia conceber, porque a carne era errada e não poderia então caber um Deus dentro da carne. Ou Deus é uma divindade, ou então o homem é realmente o homem. Em poucas palavras, né? Então, esse culto, esse conhecimento, essa sabedoria, ele era oralmente difundido entre as pessoas daquela sociedade da época. Então esses eram os ataques, por isso o apóstolo Paulo vem falando contra sutilezas, contra filosofias, contra raciocínios falazes, contra a inteligência e a sabedoria do homem, contra aquilo que era o entendimento do homem e da sua cultura. Mas o que ele vem trazer a eles, e é o que eu quero que você dê atenção hoje em nome de Jesus, sabe o que era? Revelação. A obra de Deus, ela é necessária, ela carece nas nossas vidas, somos carentes da revelação da Escritura, da revelação dele que perdoa pecados, dele que traz redenção e remissão, dele que traz salvação e transforma o velho homem na nova criatura. E que essa verdade grandiosa do Senhor possa ser confirmada na tua vida. Perceba, eu não estou falando aqui de pecados como a forma grosseira da prostituição, do roubo, da mentira, ou de outros tipos de níveis do engano, da extorsão, das pessoas que são traidoras, não. O apóstolo Paulo, em primeira instância, ele está confrontando e combatendo, muito embora depois, no capítulo 3, ele vai abordar também os pecados da carne, as condutas e a renovação das alianças e o posicionamento das pessoas contra realmente essas malignidades também. Mas aqui ele está mostrando a revelação em uma dimensão mental, em uma dimensão de pensamentos, em uma dimensão onde nós precisamos renovar o nosso homem interior, renovar os nossos pensamentos, porque muitas pessoas estão desviadas, porque muitas pessoas estão literalmente de costas para a obra de Deus, porque muitas pessoas estão invalidando a fé e se esquecendo de tudo aquilo que já viveram de Deus. Porque Satanás trabalhou ardilosamente os seus pensamentos. E aí os seus pensamentos transformaram em sentimentos de revoltas, de iras e de tudo, e elas amaram mais o mundo, amaram mais as práticas da carne, amaram mais as condições do velho homem. E nas influências passaram a procurar e seguir, arrisco eu a dizer, filosofias humanistas que vão levar conhecimento e crescimento a elas, mas que no fundo, no outro dia ou no outro mês, ou se não depois da terapia ou depois de 3, 4, 5 meses, volta tudo de novo. A verdade é que contra os inimigos que o apóstolo Paulo então confronta
Na carta aos Colossenses, ele apresenta a revelação, a maestria, a soberania de Deus em Cristo, nos transportando das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E que hoje esta seja essa marca vitoriosa na tua vida, em nome de Jesus. E ele segue, estou no capítulo 2, o versículo 12 de Colossenses, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Meu Deus, trazendo aqui uma revelação profunda aos nossos corações, que trocando em miúdos, ele fala sobre o batismo nas águas, mas para os colossenses que estavam sendo alvejados e atacados por filosofia, por cultura humana, por situações da carne, pelo gnosticismo que seja, pelos judaizantes ou pelos legalistas da época, esta é uma revelação tremenda e profunda. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter acesso ao trono da glória do Pai. Nós não morremos na cruz porque ele pagou preço, não tendo pecado por nós que somos pecadores. Ele vai então e sobe ao altar da cruz, triunfa contra Satanás, e ele é sepultado, ressuscita ao terceiro dia dentre os mortos. E então ele vem dizendo, nós também fomos sepultados com ele no batismo. O nosso batismo é o símbolo da nossa morte na cruz de Cristo, e quando ele ressuscita nos mortos, no qual igualmente fostes ressuscitados. Ressuscitamos com ele pela fé que temos e no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E nisso, o Espírito Santo de Deus, por este entendimento e por esta revelação profunda e tremenda, possa agir nos nossos corações como creio que agiu no coração daqueles irmãos. E daí, você vai compreender, é ele e não o homem. É ele e não a filosofia do mundo. É o Senhor e a sua cruz, e não a condição humanista, e não a condição legalista. E que Deus possa confirmar esta obra e trazer entendimento, luz nos teus caminhos, perdoar os nossos pecados, confirmar a obra da salvação, fazer com que possamos crescer em fé e que nós possamos compreender que o apóstolo Paulo estava defendendo o rebanho lá de Epáfras em Colossos, e que hoje talvez ele esteja nos dizendo, eu estou alertando, cuidando do rebanho e das ovelhas que o Senhor nos tem confiado, para que nenhuma delas se perca, para que nenhuma delas se esvazie, antes para que elas cresçam na sabedoria do Senhor, no conhecimento do Senhor, nos caminhos de todas as promessas que creio são grandiosas e vão se cumprir em nome de Jesus. Amém? A minha oração por mim e por você nesta manhã em nome de Jesus é que nós possamos crescer no amor de Deus. E segundo o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 4, ele fala sobre a graça, sobre a fé e sobre a esperança. E que nós possamos crescer nestes valores, porque esses serão os caminhos tremendos para vivermos tudo aquilo que estava retido, para que seja liberado em nome de Jesus, e eu declaro essa palavra sobre a tua vida. E aquilo que estava pendente seja solucionado. E nestes dias o Senhor te marque com a revelação e com sinais em nome de Jesus. Fica com Deus.